Fabiano Nolasco carrega no olhar e na fala a memória viva do Quilombo Lagoa Feia. Filho da comunidade, cresceu entre histórias contadas pelos mais velhos, lembranças de trabalho, fé e convivência simples que moldaram o cotidiano local. Sua trajetória se entrelaça com o território, revelando vínculos que atravessam gerações. Nas palavras que compartilha, ressurge um modo de viver que resiste no tempo e fortalece a identidade de quem chama o Quilombo de casa. As lembranças que Fabiano guarda não são apenas recordações pessoais, mas fragmentos de uma história maior, a do povo que construiu vida e pertencimento naquele chão. Ele testemunhou transformações, preservou narrativas e acompanhou práticas que, mesmo discretas, sustentam a cultura local. Agora, ao revisitar essas memórias, ele nos conduz por caminhos que revelam a força da comunidade e o sentido de manter viva a história que recebeu. Entre relatos de infância, costumes compartilhados e tradições que atravessaram o silêncio dos anos, Fabiano nos aproxima de um tempo em que cada gesto coletivo marcava o ritmo da vida no Quilombo. Suas palavras anunciam o valor de escutar quem vive o território e ajuda a preservá-lo. É a partir dessa memória que ele começa a contar, com sua própria voz, aquilo que o Quilombo ensinou e ainda ensina. Fabiano. Fabiano Nolasco. O objetivo de estar fazendo uma entrevista aqui é poder ficar sabendo histórias que a história, um pouquinho da história da igreja, um pouquinho da história da comunidade e resgatar as histórias que são esquecidas aqui na comunidade. Como o senhor gosta de ser chamado aqui na comunidade? Eu só gosto de ser chamado como Fabiano Nolasco para poder frisar bem a identidade, né? O Nolasco, ele vem aí dessa parte dos escravos e eu gosto de ser identificado para poder a gente ter a identidade. Se o senhor fosse se apresentar para O Quilombo de Lagoa Feia é um local de raiz, resistência, né? quando o senhor entra nas suas origens, qual imagem vem primeiro na frente? Até de emocionar que é preconceito, né? Segundo plano, é o que sempre a gente ouviu e que ainda leva muito tempo para a gente ainda conseguir superar. Quem era a pessoa mais marcante da infância, aquela que ensinava favor, fé e recompensa? Com certeza foi minha mãe, Magdalena Nolasco, uma pessoa que lutou contra tudo e contra todos e deixou uma grande marca na nossa comunidade, principalmente na nossa igreja. E foi Nós somos uma comunidade, como eu falei para você, sempre fomos de segundo plano, uma comunidade de interior. E a minha mãe, apesar de pouco estudo, era uma mulher que tinha muita gana, muita raça e muita força de vencer. Ela praticamente ela iniciava meus irmãos mais velhos, ela mesmo com pouco estudo, ela alfabetizava, como algumas pessoas da comunidade. Aqui também ela ajudava a fazer trabalhos de parto. Aqui minha mãe também ajudava a fazer alguma parte de médico, na assistência, né, do pouco que ela conhecia. E foi uma das percussoras aqui na comunidade também, a ajudar a atenuar o racismo, né? Que aqui existia um racismo muito grande na comunidade, apesar da quantidade de brancos ser mínima na nossa comunidade, os negros sempre eram discriminados, e não por todos, né? Existiam dois tipos de sociedade, mas existiam alguns que discriminavam e minha mãe foi uma pessoa percussora, principalmente dentro da igreja. Aqui na igreja, os bancos dianteiros eles eram ocupados por brancos e a parte traseira por negros. E somente os negros cantavam na missa. E com a chegada dela na comunidade, ela fez a mistura, né? Ela praticamente ela acabou com o racismo aqui dentro da igreja, iniciou pela igreja
e depois, com o andamento, ela conseguiu implantar isso na comunidade. E uma história daqui, na frente, atrás, Isso. Eram os negros. Só os negros que cantavam. Só os negros que tinham ritmo, né? tá aí. Então ele tinha. Os brancos não sabiam cantar na época, né? Então, os negros, eles eram os mais ritmados, né? Mas isso era uma coisa de igreja, não? Não, não. Era o próprio corpo da igreja, né? Portanto, até hoje o ministério ainda é negro, né? A gente não conseguiu fundar na comunidade um ministério branco, né? E até hoje na comunidade, a maioria das coisas, dos eventos ainda, por ser quilombo também, né? A maioria que ainda detém ainda são os negros. Minha família, mas aqui existia um povo, né, que vivia ao redor da igreja, que era chamado o povo da mandioca, né? Porque era um pessoal que eles viviam em casas feitas de bambu e barro. E então eles plantavam o aipim e a mandioca para poder tapar a frente da casa deles, para não mostrar, né, a casa deles como tinha uma casa muito humilde, né? Então eles plantavam essa parte de aipim e mandioca, para poder as folhas se abriam e fazia toda essa tapagem da casa deles. Bastante, ainda tem aqui na comunidade pessoas que faziam parte, né, desse local, né, onde eram essas casas. No caso, só para isso, para entender, só tinha essa função. Não. Você chega a lembrar? Não, eu cheguei, eu lembro, além era subsistência, mas também eles aproveitavam para poder fazer essa parte de tapagem, né? E sempre estava renovando a cultura para poder ficar tapando as casas. Que cheiro, sonho do paisano. Na verdade, a Lagoa Feia, para mim, o acesso dela era somente para contar a história, né, dos escravos, né? Porque, na verdade, os escravos eles vinham de Machadinha, né, e atravessava o Rio Novo. Só que alguns deles, por não ter o conhecimento que era através do Rio Novo, eles vinham pela lagoa. Então a lagoa é muito grande. Alguns deles vinham nadando e alguns deles morriam. E, portanto, eles chamavam de Lagoa Feia, porque era uma lagoa muito grande. E isso assustava os escravos. Feia sim. É feia sem ir. Feia. O senhor lembra? Eu entrei, desde novo fui criado dentro da igreja, mas minha primeira lembrança era por volta de 6 anos de idade, né? Já via, né, a inclusão, né? Já via as pessoas já se misturavam e minha mãe já estava à frente da igreja e teve uma facilidade muito grande, né? Essa abertura da nossa chegada na igreja. A sua mãe chegou a falar, Não, a minha mãe, ela nasceu em Dores, né? E a minha mãe veio para a comunidade com 16 anos de idade. Ela casou, meu pai morava aqui, né? E ela casou, veio para cá. Ela tomou conta da igreja por 60 anos de idade, né? Não, por 60 anos. Por 60 anos. que tipo de brincadeira? Aqui eram várias brincadeiras. A gente trazia bastante a raiz negra mesmo, né? A gente aproveitava todo esse período de carnaval, né, para a gente brincar na parte de blocos que a gente tinha aqui, que era muito animado, bastante gente. 85% da população participava, né? A gente brincava, tinha vários mascarados, aquelas máscaras ainda, né, feitas artesanalmente, né, casas, isso alegrava muito a gente. Tinha também o futebol, que era uma marca registrada da comunidade também, onde meu pai hoje ele tem 94 anos de idade e ele ressalta muito isso. O futebol era muito, muito forte aqui. Tinha o jongo, né? E que eles também eles buscavam isso também, essa raiz. Era o que mais fortalecia. Não, além do futebol, tem uma outra, tirando um pouco dessa, que marcou assim, em dois? Não, Uma outra brincadeira?
Não, acho que o que mais eles mais frisavam era o futebol mesmo. Futebol, e na época do carnaval, né? Essa parte aí de. Que era o carnaval aqui era o ápice, né? Era o ápice. A gente iniciava aqui em dezembro e, e só finalizava mesmo, né, na véspera de quarta-feira de cinzas. Porque era terminava o Natal, então a gente já buscava aquela alegria ali, já iniciava ali toda essa parte, já saía os blocos pelas ruas, né? A animação, aí entrava janeiro, fevereiro, né? Então toda essa animação, quando o carnaval é em março, se estendia até o mês de março. Então aproveitava até o último dia de carnaval, véspera de quarta-feira de cinzas. Todo dia, todo dia. Já, na minha época, né? Tinha o meu tio, que era o Aniceto. Não, desculpa, não era Aniceto. Meu tio Manuel de Máximo, tinha o Aniceto e tinha meu pai, Carlito Nolasso também, que fazia essa parte de. Meus irmãos, depois de mais novos, também participavam também, que iniciava aí com bloco. Continua, mais branda, mas ainda continua. Ainda continua. O que aconteceu também, houve muito também o êxodo, né? Muitas pessoas que estavam aqui foram trabalhar fora, né? Porque a falta de emprego na comunidade fez com que as pessoas saíssem, né? Então, as pessoas, a maioria, foram para a área urbana, foram para outra cidade, até mesmo para outros estados, onde fez que isso diminuísse. Ou também né, a inclusão de outras religiões, né? Não, que outras religiões não têm o costume, né? De dançar, né? E praticar a parte dos blocos, né, dessas brincadeiras. Existe alguma história que o mais velho contasse com noite? Com pai, Sim, a gente ouve várias histórias, né? Uma das histórias mais que eles falam que era a parte do parto, né? A gente aqui não tinha acesso ao médico, né? E os escravos eles tinham muita fé em Nossa Senhora da Conceição. Nos momentos de perigo, né? Eles se ajoelhavam ao pé da padroeira, né? Da nossa padroeira aqui da nossa comunidade, para poder pedir, né? Por doenças e principalmente na hora do parto. Não, não. A Nossa Senhora da Conceição é o seguinte: na verdade, os antigos falam que a nossa primeira padroeira da comunidade foi Nossa Senhora das Dores. Quilombo. É. Mas com a chegada dos escravos, eles têm a Nossa Senhora da Conceição para eles lá, tinha outra, né, outra denominação para eles, né? Então, em comum acordo, eles fizeram a troca de padroeira. Nossa primeira padroeira Nossa Senhora das Dores. por causa da igreja. Exatamente. E aí, a imagem, antes de 1936, houve de comum acordo, eles fizeram a troca da imagem, Nossa Senhora das Dores foi para Dores, e a Nossa Senhora da Conceição ficou sendo a padroeira da nossa comunidade. Não, a primeira ficava aqui. Nós não temos nem acesso nessa primeira imagem, a gente nem sabe se tinha, né? Agora, a imagem de Nossa Senhora da Conceição, a primeira nós temos. A das Dores, temos uma imagem muito antiga em Dores, mas não foi dessa época, né? Já foi original, já foi de lá mesmo, né? Eles lá conseguiram, então já tem com eles lá. Isso aí. Porque na verdade, a nossa igreja não era aqui, ela era na Barra. A Barra de Macabu é próxima à Lagoa Feia. A lagoa era lá. A nossa igreja, a igreja era lá. E com o tempo, como os moradores vieram para a parte aqui principal, mais central da comunidade de Quilombo, aí a igreja recebeu esse terreno e aqui fundou. A nossa primeira igreja era feita de cinza, né? E barro e cinza, né? Não era nem tijolos. E era lá Era mais próximo. Era mais próximo para os escravos, né? alguém bateu lá. Não. Lá foi o seguinte. Aí, quando nós tivemos acesso ao Frei, que veio para cá. Mas lá, quem fez a igreja lá mesmo foram os próprios escravos. Fez a igreja lá na Barra. Não existe nada. Não existe nada. Não existe nada. Então, a igreja,
Exatamente. De Quissamã. Isso. Aí fizeram lá e depois houve uma migração desse estado, mais para parte da cá. Isso. Foi em 1936. Eles começaram a construir em 1933 e inauguraram ela em 1936. 8 de dezembro de 1936. Terreno do lado. Com o terreno doado. Tá bem, né? Aí meu pai sabe. Meu pai. É só ele dar um pulo ali, ele sabe. Meu pai tem 94 anos, ele ainda lembra. Apesar de estar um pouco esquecido, mas ele lembra. A gente consegue, cara? Consegue? Conversa com ele lá. Como era o caminho até a escola, até a minha? O caminho até a escola? Não, o caminho, a gente era estrada de barro, né? E a escola sempre foi no mesmo local que era. E a missa também, desde o meu princípio, né, meus 6 anos de idade, sempre foi aqui, no mesmo local. A igreja era menor, né? A igreja era bem menor. Depois que a igreja foi fundada, ela passou por 3 reformas. Mas já tudo foi sempre no mesmo local aqui mesmo. Tinha alguma aventura no caminho? Não tinha. Eu sempre morei perto da igreja, né? Então, Todos lá em cima. é. Eu lembro de algum momento. A gente lembra, né? Tem uma que eu não sei assim nem. Eu lembro que o seu Zé Augusto já faleceu há alguns tempos. Ele tem as músicas desde os primórdios, né? Então, tinha uma música da própria Padroeira, né? Que ele cantava muito. E- não, ele já faleceu. Já faleceu vai fazer uns 2 a 3 anos. Ele sempre cantava essa música. Ainda tem alguns trechos da música na memória. Depois você edita aí. Ô, Preto, você lembra aquela música que o Zé Augusto cantava? De Nossa Senhora da Conceição? Eu vou ter que... essa aí mesmo. Você vai falando aí, eu vou só repetindo aqui, né? Eu sei que algum trecho dela falava que é mais famosa do que uma estrela. É a rainha dos cristãos. É um trecho dela que eu lembro, né? É. Qual era o dia mais esperado? Né? Com certeza era o dia de Nossa Senhora da Conceição. Tinha um novenário, o dia de Nossa Senhora da Conceição, a nossa comunidade, ela vinha várias pessoas de fora, né? Os nossos parentes que moravam no Rio, todos vinham, e era uma grande festa para nós. Era o dia mais esperado do ano. E como era tipo, a festa de um sentido, eu sei que era Conceição. Uhum. Mas tava várias pessoas aqui igual porque Não, visitas de todas. Não, vinha todo mundo. Juntava todo mundo, né? Vinha pessoas de Quissamã, pessoas de Machadinho, pessoas de comunidades vizinhas, pessoas de outras cidades, né? As pessoas que eram daqui, né, que moravam aqui, que vinham para outra cidade, todos nesse momento vinham para cá. Então era assim, era um dia de reunião, né? Era um dia de encontro. A gente tinha um grande coreto da parte esquerda aqui da igreja e ali as pessoas conversavam muito, então, né? Como eles falavam mesmo, proseavam. Aí tinha os bailes na redondeza. Era um dia de muita alegria para a comunidade. mas tinha os bairros. Não, não, era organizado não era organizado pela igreja, não. Mas aproveitava o período festivo, né? Para poder. As pessoas já que estavam aqui também aproveitavam a parte religiosa e essa parte também profana eles aproveitavam e participavam desses bailes. Você pode identificar aquilo que no Monte Guerra, É. Ó, bom, ali naquele ponto ali, se você olhar aqui na frente da igreja ali, onde aquela torre ali era uma. onde a torre de. Isso, ali era uma. Você descendo aqui, depois da Associação de Moradores, depois da Casa de Lourdes, a primeira casa ali era um salão.
à esquerda. Ali era um salão, e depois de 2 casas depois da minha também, ali também era um salão, que era na casa do seu Aniceto, tocava trompete, ali também era Aniceto. Aniceto. O Aniceto tocava trompete, meu tio tocava sax, e meu pai tocava tambor. É isso aí. Com a reforma da igreja, a própria estrutura, a gente precisou desmanchar. Mas esse coreto era marcado, porque nele, além dos encontros, era um local de brincadeiras e também era um local onde o pessoal fazia os leilões, para poder agariar algumas coisas para a igreja, né? Por ele ser um ponto mais alto, então ali era um local de fácil visibilidade que a gente utilizava. E os casais, né, ficavam ali aos finais de semana, que ele tinha uns degraus para conversar, e atrás do coreto ali também, ele era alto, né? Onde alguns também se aventuravam a namorar para poder fugir, fugir dos pais, né? Era um local marcado na comunidade também. Mas não foi por esse motivo que ele acabou, não. Não, ele acabou pela própria estrutura. Pelo tempo dele, ele começou a se deteriorar, né? E a gente precisou desmanchar. E a igreja Não, na época não. Houve também, uma das coisas também que a gente precisou desmanchar foi a divisão das terras, né? Que a gente teve que trazer a escritura, né? Escriturar a igreja, e por isso também nós temos que ter os limites das terras. E o coreto ficava nos limites da terra. as terras da igreja. O que acontece? Antes a igreja ela não tinha os limites, não era cercada, né? Então, com o tempo, com a chegada da próprios padres da Mitra, a gente precisou escriturar. Aí teve os limites da terra, né? Então a gente teve. Começou a terra da igreja. Exatamente. Porque a igreja, na verdade, esse terreno que foi doado, né? O terreno não foi doado. Só meu pai mesmo. Aí eu tenho que procurar, mas com certeza eu devo achar. Aham. A gente consegue ficar. Eu vou dar uma procurada nisso aí. Com certeza. A força, né? A fé, né? Que a nossa mãe sempre transmitiu pra gente. E com a nossa padroeira, né? A gente sempre trazia uma paz, né? Como até hoje, né? Traz uma paz muito grande. Era a certeza de que tudo ia dar certo, né? Era a perseverança e a fé na nossa padroeira, né? Na nossa intercessora. No caso, exemplo, né, era uma grande festa que dentro da programação desse evento, você consegue lembrar alguma programação que marcava o seu e eu vou participar disso, fazer isso aí? Não, com certeza era a própria procissão da igreja, né? Era uma procissão quilométrica, né? Era a procissão de 1 quilômetro de comprimento. Aí saía daqui para lá? Não, ela saía daqui até na entrada da Barra, depois ia daqui até o Pau-Ferro. Até lá ia, E voltava e ia de novo. A procissão durava quase 2 horas. E ia até lá para... Não, porque muitas pessoas que não tinham acesso à igreja, a gente passava com as procissões, as pessoas ficavam em frente da casa, né? Para poder ter o acesso à imagem da padroeira. Aqui no dia da Me lembro, essa corrida foi muitos anos depois, né? Essa corrida já foi na década de 80, né? Já foi na década de 80. A corrida era da comunidade até Dores, e eles atravessavam a praça e retornavam. Teve umas 3 ou 4 vezes essa corrida. Mas já na década de 80. Foi pouco tempo. O Marinho foi um dos percussores dessa corrida, entendeu?
Não, não. Já acho pelas reformas. Só meu pai mesmo. É. O meu pai, quando ele nasceu, foi quando começou, inaugurou a igreja. Ele ia fazer 90, em 94, né? Isso aí. Quem foram os heróis da fé que da- Não, isso aí, papai também, ele detém esses nomes. Pai conhece. como era a vida, tudo era mais Bom, apesar de muito fervoroso, né? A gente não tinha os instrumentos, né? Eram tudo. Eu cantava realmente. Todos os cantos era feito a capela, né? Mas com muito fervor e muito. Povo muito afinado, né? O povo era muito afinado para cantar. caso os negros. Era. Os negros que cantavam. Existia uma entidade pura ou vilagem. Bastante, bastante. Por exemplo, assim, minha mãe fala, por exemplo, eu fui proveniente de uma promessa que meu parto muito difícil, né? Eu ainda não tinha virado na barriga e ela fala que foi um grande milagre, né? Uma intercessão de Nossa Senhora da Conceição. Um dia antes de eu nascer, a parteira chamada Dona Milzete que conseguiu me virar na barriga, né? Então ela fez essa promessa e eu nasci, graças a Deus, são e salvo, né? Não, não, já faleceu faz bastante tempo. O senhor sente que a igreja é tão sério ou Não, a igreja hoje nossa aqui é uma referência, né? A igreja católica nossa hoje aqui é uma referência. Ela traz essa força, né? Ela traz essa identidade de tudo que se passou. Hoje, o nosso 8 de dezembro ainda é bastante festejado. É um dia de muita movimentação, um dia de muita fé. E uma das coisas que eu admiro aqui na nossa comunidade, é que até mesmo outras pessoas de outras religiões nos ajudam, reconhecem, né, a nossa igreja e não há divisões, né, povos, né, por saber que aqui realmente a igreja nossa foi uma grande raiz, né, da comunidade. foi mais bonito que o senhor já Com certeza foi na minha primeira comunhão, em que tinha bastante gente cantando e a gente foi no dia da padroeira, muita gente, eles vieram cantando desde fora, né, na procissão, Mãezinha do Céu, e a gente fez a procissão e fez a primeira comunhão nesse grande cântico, né, nessa grande alegria da comunidade. quais são as festas Na verdade, a Lagoa, a gente está começando agora, né, a ter o acesso, né? Porque realmente tudo que era ligado era a festa Nossa Senhora da Conceição e a parte do carnaval. Não existia nada assim ligado lá. Só na época dos escravos, né? Eles tinham as danças deles lá, né? Os rituais deles, né? As danças de afro, né? Então, já não é também, não fazia parte da minha época, né? era alegria de liberdade. Quando sai do lado, Porque quando eles vinham eles já atravessavam o Rio Novo, vinham para cá, entre aspas, eles já estavam libertos, né? Eles se escondiam, existia um grande bambuzal e eles cortavam o bambu e deixavam com a ponta para cima. Se alguém entrasse ali para poder tentar capturá-lo, se machucava, né? Então ali eles já tinham, entre aspas, sua liberdade, né? Sair de Quissamã para eles já era uma liberdade. como Para aqui para a comunidade, não, hoje praticamente a gente tem a minha família é responsável, eu e minha esposa, né? E a gente faz toda a parte aí de manutenção da igreja. É claro que o apoio, reforma, outras coisas, a comunidade ajuda. Mas a parte mesmo de zelar, hoje quem zela sou eu e minha esposa. a comunidade utilizou para outra coisa da fé?
Só pesca. Só pesca. Só pesca? É. Nunca teve nada lá, nunca utilizou para tomar muito, para banhos, nada. Era esporadicamente. A Lagoa Feia aqui, para a comunidade, realmente é pesca. Isso aí. No caso, a gente fica rio novo. O- Quando a gente pega essa desce, isso. aí fica lá, não ela, É, o que, aí o braço. o que acontece? O rio Macabu tinha um rio Macabu, com o tempo ele foi assoreado e formou o braço do Rio Novo. O Rio Novo, ele desemboca. Na verdade, o Rio Novo ele é um prolongamento do Rio Macabu, né? Só que tinha um rio velho, o rio velho se assoreou e com isso abriu o braço do Rio Novo que ele desemboca na Lagoa Feia. Essa rua lá, desce, foi aqui dentro do rio, é o rio. Rio Novo. É. Então, nessa então, eles não passavam naquele rio ali, era outro rio. Não, era esse rio que eles atravessavam. Ah, mas já era esse. É isso aí. Isso aí. Então, o rio está ficado no outro lugar. É um pouco antes. Ah, um pouco antes. Um pouco antes. O senhor já dançou, não foi o jogador de gente que não estava quadrado lá? Não, não. Existe reza, porque ela está em os mais velhos conhecem. Ah, bastante. Bastante. Tocaram alguma delas? Ah, com certeza. A gente aqui, como ele falou, a gente também tinha um cântico que a gente ficou guardado na memória dos períodos de seca. Então a gente tem até hoje guardado essa canção ainda, né? No período de seca a gente saía cantando na rua por volta de 3 horas da tarde para poder a gente trazer água para nossa comunidade. Lembra do canto? Eu vou tentar lembrar aqui. Eu sei que uma parte dela fala: ai Deus do céu, de nós tenha dó. A seca tão forte virou tudo em pó. O senhor acha que É, na verdade, assim, uma renovação carismática, a igreja se abriu muito, né? Mas ainda existe eu sinto que, principalmente os mais antigos, né? Eu sinto que é diferente. É diferente, como falou assim, a parte de, como é que eu vou colocar para vocês? A parte do próprio respeito à padroeira, né? E conhecer a história. A gente, quando conhece, eu sinto que os mais velhos, eles vêm além da padroeira, eles veem a padroeira e a história da padroeira, né? Então eu sinto que isso aí há algo diferente. se a foto tivesse um cheiro, vai ser A cor azul, né? Cheiros de rosas, né? o sabor. É o sabor, vou falar para você, amargo. Porque eu acho que a gente, assim, eu acho que a gente não precisava passar, né? Por esse período de preconceito, né? Que ainda existe, né? Então isso aí às vezes amarga. Mas hoje, a gente vê que hoje está mudando bastante, né? Mas mesmo assim ainda segura a gente aí. Que mais não. Ah, mudou tudo. Hoje nós temos acesso a tudo, né? Hoje nós temos acesso às tecnologias, né? Temos Wi-Fi, telefone, transporte. Na nossa época era um ônibus de manhã, um ônibus à noite. Hoje isso já melhorou bastante, né? Então, tudo melhorou. Tudo melhorou. Você tinha um ônibus que saía de Douros de manhã, ia para Campos, voltava 4h30 da tarde. Só 4h30 da tarde. Uns anos depois, tinha um ônibus de manhã, um no meio do dia e o outro 4h30 da tarde. O último horário de Campos para Douros de Macabu era 4h30 da tarde. Acabou. Eu vinha a pé ou dormia lá. Hoje não. Hoje o transporte aqui é até às 23 horas. Muitas vezes. Muitas vezes.
Aí, quando tinha alguém para ir buscar, o carro também aqui, poucas pessoas tinham um carro, né? Tinham que dormir lá. Como que eu gosto a fé e a igreja? Eu falo para você frio. Hoje, principalmente na nossa comunidade, né? Eu não falo. A incidência de jovem na igreja hoje é muito pouco. Então, a gente precisa que esses jovens possam se alertar, né? Se alertar. Existe algo que eu qual Assim, eu não vou dizer para você que a gente sente falta, porque tudo se renova, né? E a igreja também, né? O Cristo, ele é o mesmo hoje sempre. Mas, assim, eu lembro que naquelas épocas o que me chamava muita atenção eram as vestimentas, né? Aí isso ficou marcado, né? As roupas que as pessoas usavam. Homens só podiam entrar na igreja de calça, mulheres com roupas abaixo do joelho. Isso ficou marcado muito em mim. não tivesse cultural Assim, não podia. Homem só entrava na igreja de calça e as mulheres com blusas de mangas e roupas abaixo do joelho. aí calça e Não, as mulheres não usavam calça nessa época. é, Poderiam ser. Tipo, mas tinha que ser abaixo do joelho. que conselho o senhor daria para marcar uma que viva a fé e O conselho que eu dou é que a gente não pode deixar a tradição acabar. Eu acho não, tenho certeza que o Quilombo, ele é um local que ele deve ser sempre preservado. E se o jovem hoje ele não tomar a frente para poder conhecer a nossa história, divulgar a nossa história e lutar por ela, daqui a uns anos ela vai se extinguir. se pudesse conversar do ano passado, que diria a Lagoa Feia? A gente vai dizer que a Lagoa de Feia continua sendo um sonho, né? Porque a ideia da comunidade é que ela possa ser explorada, se tornar um local de turístico, né? Além da pesca, trazer um turismo para a nossa comunidade. O que a fé para o senhor A fé para mim é acreditar no amor. existe algo, momento do senhor em que a fé tentou quando tudo parecia difícil? Ah, com certeza. O nascimento do meu segundo filho. Que lembrança tem dele? Foi a vivência com a minha mãe, né? A mãe. E ver também, assim, ver a força da comunidade em fazer essa igreja sempre crescer, sempre melhorar. Hoje a minha alegria é essa. Se o senhor pudesse Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor me dá. Obrigado por me dar uma intercessora tão amorosa que é a Nossa Senhora da Conceição. E obrigado por me manter nessa comunidade que nasci, me criou e tem muita alegria para trazer para aqui ainda. o que o senhor mais agradece a Deus e a joelha? Pelo o dom da vida. Pelo dom da vida. O senhor deve acrescentar. Eu acho que me agradecer, né, por tudo e falar para vocês que mostrar para você a nossa primeira padroeira. Traz, irmão, por favor. Aí. Tem essa imagem aqui, né? E juntamente com essa imagem de Nossa Senhora da Conceição, é desde a época dos escravos, né? Esse santo aqui a gente até hoje não conseguiu descobrir. Pelo que nós temos de ideia, ele deve ter para volta aí de 200 anos, no mínimo. E essa padroeira aqui também foi desde a época dos escravos, ela era da Igreja da Barra, ela já passou também por 2 restaurações, né? Então, são algo antigos. E temos também aqui, né, esse
esse ferro, né? Esse ferro aqui ele veio de Portugal na época e era também utilizado pelos escravos para poder passar roupa deles. Eu pensava sobre o Thiago falando para que há 100 anos, que há décadas, A mensagem que eu deixo para ele é o seguinte: lute, porque o preconceito ele precisa acabar e a gente precisa acreditar. Falo para o jovem para poder esquecer os objetivos e lutar pelo ideal. O nosso ideal é a igualdade para todos. e assim, muito disponibilizar uma entrevista. E fica à vontade, eu que agradeço a vocês.